Glórias ao Senhor, aleluia. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Bendigo ao Senhor, meus irmãos, nessa hora. Glórias ao Altíssimo e na terra paz. Aleluias. Graças a Deus pelo privilégio de poder vir até aqui, até vocês, com uma revelação muito linda, que eu sei que será de grande bênção para aqueles que amam e desejam estar com o Senhor algum dia. Ser tirado da terra para estar na presença de Deus. E nessa hora, aqueles que desejam estar com o Senhor para sempre, desejam sempre uma palavra que os fortaleça, aleluias, uma palavra de consolo, de ânimo, para continuar buscando ao Senhor Jesus com todo o seu coração, aleluias. Reconhecendo que o tempo em que vivemos são dias maus e difíceis, tempo em que se cumpre a palavra do Senhor, cada dia mais, aleluia, e podemos ver os sinais e prodígios da vinda do nosso Rei e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que muito em breve e rápido vem buscar a sua igreja para levá-la consigo, para que, como diz em João 14, para nos ter também com ele. Logo, logo soará a trombeta, aleluia, e o Senhor, como diz em Tessalonicenses, descerá do céu primeiro, e logo nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com nosso Jesus Cristo nas nuvens e viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Meus irmãos, há 2 dias atrás o Senhor me levou ao céu e ao milênio, no reinado de 1000 anos com Cristo na terra. O Senhor me deu o privilégio de estar falando comigo face a face e nessa tarde estarei compartilhando o que o Senhor Jesus me revelou. Quero, pois, compartilhar essa experiência. Pela madrugada, depois da oração, como fui tirado pelo Senhor do meu corpo e assim fui levado ao céu para falar face a face com o Senhor no céu. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu senti a presença de Deus tão forte que poderia apalpá-la. Eu não sabia que o Senhor ia me revelar, mas sabia que Ele estava me preparando para algo especial, para algo que eu não conhecia, mas que eu ia conhecer logo. Comecei a orar em espírito e mais ou menos 1h30 da madrugada percebi que minha oração era bem profunda e o Senhor já me tomava completamente e me levava em espírito a uma dimensão. É difícil explicar-lhes, porque as coisas de Deus são difíceis de explicar. Eu estava orando de uma maneira espiritual e muito profunda, e nesse momento que eu estava orando, eu me dei conta que o Senhor me tomou, e eu estava orando em espírito. O Senhor estava orando através de mim. Eu me dei conta que escutava a voz do Senhor, e eu perguntei se Ele ia me levar ao céu. E o Senhor me levou ao terceiro céu e à Nova Jerusalém. E quando eu olho para a minha direita, pude ver a Nova Jerusalém. Eu não estava dentro, mas pude ver que a cidade brilhava com uma glória tão poderosa de Deus como ouro resplandecente, ouro transparente. E eu olhava aquela luz tão brilhante, eu olhava e eu posso dizer aos irmãos que era mais forte que o sol. E eu estava buscando no terceiro céu se havia sol. Porém, eu não vi nenhum sol. A luz de Deus é que iluminava a cidade. Santo Deus! E nessa hora, aquela luz muito mais forte que o sol do nosso sistema solar. Aquilo era muito diferente do que costumávamos ver. E aquela luz cobria tudo com uma grande potência. A presença de Deus era tão tremenda nesse céu, e uma das entradas, porque tinha 2 entradas, como diz em Apocalipse 21, e as portas estão abertas em todo o tempo,
E eu estava vendo, e a porta é muito ampla. E eu comecei a entrar na cidade e eu dizia: esse lugar é muito santo para mim. Eu não sou digno de entrar nessa cidade. E eu comecei a caminhar e vi que a rua era de ouro puro, puríssimo. E eu estou caminhando nessa rua de ouro de uns 24 quilates. Meus irmãos, tão claro, tão limpo. E eu comecei a ver os redimidos. E eu tinha uma ansiedade de ver Jesus. E tinha muitas pedras preciosas e rubis, mas isso não me chamava a atenção, porque eu queria ver Jesus. Não quero que vocês se ofendam, mas quero ser bem sincero, isso não me chamava a atenção, porque Jesus é o mais formoso de todos, o desejado das nações, a Ele que eu queria ver. Em Salmo 42, como dizia Davi, a minha alma tem sede de Deus, meu Salvador, quando estarei diante dele? Assim eu me sentia no terceiro céu, desejando ver Jesus, e os redimidos me diziam: acalma-te, acalma-te, fique em paz, porque você o verá. Ele está no caminho mais adiante. E quando eu olho para Jesus face a face, e Ele com aquele sorriso tão puro, com aquela vestimenta que cobriu os seus pés, aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, estava agora diante de mim. Santo Deus, eu podia fazer qualquer pergunta. Se estou diante do Senhor, que pergunta que eu posso lhe fazer? Eu estou diante do Senhor, face a face. Aí eu lhe digo: nós na Terra estamos muito preocupados com o final. Já estamos no final, Senhor. E estamos muito preocupados com o que virá. E Ele me disse: sim. Ele me disse: aleluia. Ele me disse: eu já sabia. Haverá algo que Deus não saiba? Haverá algo que se esconda da sua presença? Oh, glórias a Deus. Aleluia. Nada. Absolutamente nada. Estou fazendo uma pergunta ao Criador de todas as coisas, que conhece todas as coisas, meus irmãos. Santo Jesus, aleluia. Que lindo é Jesus. Ele é bom e misericordioso. Ele sabe como nós nos sentimos, aleluia. E o Senhor me disse que todas as minhas promessas, disse Ele, são verdadeiras. Minhas promessas são verdadeiras. 2 Coríntios 1:20 diz: porque todas as promessas de Deus são o sim e o amém. E é proclamado por nós, para a glória de Deus. E tantas promessas que o Senhor nos tem feito, nós estamos passando por dificuldades, por lutas, e perguntamos se Deus vai cumprir. Se verdadeiramente vamos ver as promessas de Deus cumpridas. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. E o que Ele tem prometido, Ele vai cumprir. E de repente, muito rapidamente, Ele começa a me mostrar. E numa tela, Ele começa a me mostrar furacões, juízos sobre a terra. Começam a acontecer na terra de uma maneira muito forte. E eu podia ver, aleluias, como haviam muitos mortos pela terra. E os que ficavam vivos começavam a correr por suas vidas. Começavam a buscar uma maneira de escapar, de esconder-se do grande juízo que estava caindo na terra. Porque vem o juízo sobre a terra, onde muitos vão perder suas vidas. Ele quer que alertemos o seu povo na terra para que se arrependam e se voltem para o Senhor antes que seja muito tarde. Santo Deus, aleluia, porque vem muito rápido o juízo de Deus. O que Deus vem falando através dos seus profetas, ele vai começar a cair e a ser derramado sobre a terra. Será em diferentes países, meus irmãos.
Bem especificamente, o Senhor me mostrava os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vão sofrer um juízo. Os Estados Unidos da América, essa nação que vai ser assolada pelo juízo. Mas por não ter acontecido ainda, muitos zombam da palavra de Deus. Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Assim como Ele começou tudo, Ele vai terminar tudo, porque todas as coisas foram criadas por Ele. E Ele mesmo vai terminar todas as coisas muito em breve. E o Senhor Jesus estava parado em minha frente, mostrando os juízos que virão. Mas a noiva será guardada. Não temos o que temer, porque seremos guardados da prova que virá sobre todos os moradores da terra. Santo Deus, seremos protegidos e guardados. E os que buscam o Senhor com todo o seu coração, que vivem uma vida de consagração e de contínuo arrependimento, vamos ser guardados do juízo vindouro sobre os moradores da terra. Serão os princípios das dores, porque a igreja não passará pela grande tribulação, porque a igreja será arrebatada antes. Ela será arrebatada antes que comece a grande tribulação. Será o juízo final para a destruição desta terra. Como Deus disse pelo profeta Jeremias, do capítulo 30 em diante, que vai destruir a terra. Vem um juízo à terra, meus irmãos. Vem uma destruição. E somente serão guardados aquele povo, aquela noiva que buscar o Senhor em espírito e em verdade. Eles escaparão. Mas aqueles que zombam e não buscam o Senhor em espírito e em verdade vão sofrer, e vão sofrer muito. Sofrerão mais do que imaginamos, porque só vão receber consolação os puros de coração, através de sua palavra no livro de Apocalipse 21, um céu novo e uma nova terra, milênio com Cristo, e vi um novo céu e uma nova terra. Porque só os que vão receber consolação são os que buscam ao Senhor de coração. Ele disse em sua palavra no livro de Apocalipse 21, novo céu e nova terra, milênio com Cristo, um céu novo e uma terra nova, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado. Deus vai destruir a terra e ela não existirá mais, como se conhece hoje em dia. E João viu a nova cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, ataviada como uma esposa, ataviada para o seu esposo. A nova Jerusalém é um exemplo para a noiva de Cristo, de como teremos que ser santos, puros e separados para Deus. Santo Deus, aleluia! Nós somos a luz de Cristo. E uma voz do céu dizia: esse é o tabernáculo de Deus, que está agora com os homens. Hoje em dia se dizem que qualquer pessoa é povo de Deus, mas qualquer que aceite a Cristo e se arrependa é que pode ser povo de Deus. Não é qualquer pessoa que é povo de Deus. O povo de Deus vive para Deus, vive uma vida separada para Deus. Quando Maria e seus irmãos buscavam a Jesus, os discípulos disseram: Mestre, sua mãe e seus irmãos te procuram. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Temos que aprender a discernir entre o que é de Deus e o que não é de Deus. A Igreja de Jesus Cristo caminha em amor, não em contendas, pleitos e murmurações. É uma noiva santa, separada por Deus. Versículo 4. Enxugará Deus toda lágrima. Não entrará no milênio dor ou sofrimento. Ele mesmo enxugará toda lágrima. E não haverá mais morte e nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
por que passaram? Porque o pecado atual, a maldade, findará para sempre. Satanás tem pouco tempo. Então ele procura fazer tanto mal quanto possível. Ele será amarrado e lançado no abismo e será encarcerado. Versículo 5. E o que estava sentado no trono disse: Eu faço novas todas as coisas. Deus não quer que vivamos a vida passada. Ele quer que vivamos uma vida nova com Ele, nos afastando do pecado e procurando viver uma vida pura de santidade para Deus. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem tem sede, vem e beba das águas, da água da fonte da vida. Ao vencedor, ele se assentará comigo. E eu serei seu Deus, ele será meu povo. E do vencedor que Deus fala aí, do covarde não há nada escrito. Deus chama filho aquele que sacrifica tudo por ele, aqueles que o buscam no espírito e em verdade, que vive uma vida separada para ele. A esses que Deus chama filho, aqueles que estão dispostos a padecer pelo Senhor, a sofrer penalidade como soldado de Jesus Cristo, que não tem do que se envergonhar. A esses que Deus chama filhos. Meus irmãos e irmãs, o nosso Deus é um Deus santo. Não tem nada a ver com pecado ou com o mundo. Teremos que verdadeiramente nos arrepender e buscar o Senhor de todo o coração e viver uma vida para o Senhor, separada para Ele, porque aquele que nos chamou é santo e temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Hoje a mensagem de santidade se afastou das igrejas. Hoje, quando se prega santidade, os irmãos não querem escutar, eles se ofendem. Não querem que os pastores e irmãos preguem sobre santidade. Então se ofendem e pedem que troque o pastor quando lhe falam sobre esse assunto. Temos que buscar a santidade, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E a Nova Jerusalém é um exemplo de como devemos viver, porque se chama a noiva ataviada, e a noiva ataviada somos nós, eu e você, que seremos levantados, como o Senhor disse que virá como ladrão de noite. Somos eu e você. E por que a Nova Jerusalém se chama assim? É para que eu e você entenda como devemos viver para Deus. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os homossexuais, lésbicas, os fornicários, idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus não quer que tenhamos parte com nada do inimigo. Nossa vida tem que ser para Ele. Temos que viver separados para Ele. Eu estava vendo pela porta oeste. Era uma porta muito ampla, era uma das 12 portas. Eu dizia, esse lugar é muito santo, eu não sou digno de entrar. Se fosse outra pessoa, correria para entrar, mas eu não. Dentro de mim eu dizia, não, não, não. Eu comecei a caminhar por aquele caminho e comecei a olhar e vi que era de ouro puro. Ouro puríssimo, como diz a palavra de Deus. A mesma estrada que leva a oeste da cidade. Sabe o que é caminhar por uma rua de ouro de 24 quilates ou mais? Tão límpido, tão puro. E eu olhava e pessoas redimidas que vinham da cidade e começavam a falar comigo, porque em mim havia uma grande ansiedade de ver Jesus. Santo Senhor, aleluia! E as pessoas que vão ao céu querem ficar olhando aquela beleza, aquelas pedras preciosas, aquelas 12 pérolas e querem tocá-las para ver quão real são, quão formosas são. Mas isso não me chamava atenção. Meus irmãos e irmãs, isso não me chamava atenção. O que me chamava atenção era Jesus.
Ele é o mais formoso entre os milhares, o desejado das nações. A ele que eu queria ver. Minha alma gemia dentro de mim, como dizia Davi em Salmo 42. Minha alma tem sede de Deus, meu Salvador. Quando me apresentarei diante dele? Assim eu me sentia no terceiro céu, com o desejo de ver a Jesus. E aqueles redimidos me falavam: acalma-te, acalma-te, tem paz, porque tu o verás. Ele está no caminho mais adiante. Continue nesse caminho que você vai se encontrar com ele. Santo Jesus, aleluia. Minha alma tem sede de ti, Senhor. E eu segui caminhando e me disseram: olha a formosura desse lugar. Aqui você não tem motivos de preocupação. Esse lugar tem completa paz. Foi criado por Deus. Deus está aqui. E claro que tudo que estavam me falando era verdade. Está em sua palavra. Eu sei que é assim. Porém, minha alma tinha sede de Deus, do meu Salvador Jesus. Aleluia, Santo Deus. E os santos me falavam: pode seguir esse caminho. Santo Deus. Por mais que eles queriam me explicar, que queriam me dizer sobre as coisas do céu, não me interessava. Me interessava ver Deus, o Senhor. Ele é o que pode me explicar as coisas como são. Ele é que vai saciar minha alma. Santo Deus. Continuei nesse caminho no terceiro céu e percebo que já não estou vendo mais a Nova Jerusalém, mas sim o milênio. O reinado de Cristo por 1000 anos aqui na terra. E eu vi o Senhor como um grande leão, um leão já maduro. Ele estava rugindo como um pequeno gatinho. Eu fiquei olhando, o Senhor me disse: vem, Tóquio. E eu disse a ele que não queria, porque eu tinha medo. Mas ele disse: não tenha medo, não tem por que ter medo. Aqui só tem paz, aqui não há mal. Santo Jesus, aleluia. E eu começo a explicar a ele que da terra onde eu venho, os animais como esse leão poderiam me fazer em pedaços, porque eu estava com aquela mentalidade. Eu havia sido tomado da terra minutos ou horas antes, e agora eu estava no céu, e agora eu estava no milênio, e tudo era diferente. A paz e a presença de Deus estavam por toda parte, mas todavia a minha mentalidade era que os animais poderiam devorar a mão de quem o tocasse. E ele me disse: não temas, porque aqui não há mal. E eu começo a dar passos pequenos, e quando me aproximo e toco o leão, assim por detrás, e aquele animal simplesmente como um gatinho inocente. Não havia maldade nele, nada de que podia me causar danos. Então ele me disse: corre aqui, o que tu queres? Eu quero somente ir aonde está Jesus. Eu quero vê-lo, quero ver o Senhor. E ele me disse: segue esse caminho, porque ele está um pouco mais adiante, à direita. Eu segui caminhando e no caminho eu vi um grupo de pessoas que estavam conversando. E não me dei conta de que no meio das pessoas que estavam conversando, tinha meninos, adultos. Também estava Jesus lá, conversando. E vi uma irmã redimida e perguntei: o Senhor, onde está ele? Ela me disse: ele está aí. Jesus estava conversando com os meninos. E eu disse: Jesus, como se ele não tivesse me escutado, porque ele é onipresente. Aleluias. E quando Jesus se volta para onde eu estava, o poder que emana da sua presença me joga no chão e eu caio de joelhos. Eu caí de joelhos e não podia me mexer. Irmãos, eu caí no solo. E então recobro as forças e me coloco sobre os meus pés. Aleluias. E aquela presença tão forte, e aquele poder que saiu de sua presença. Então eu olho face a face.
Eu estou sobre os meus pés, ele me olha e sorri. E eu estou olhando seu rosto tão formoso, seus olhos, olhando o desejado das nações face a face. Eu estou diante dele e ele com aquele sorriso tão puro, Santo Deus, com aquela vestimenta que descia até seus pés e os cobria por completo. Aquele que foi crucificado na cruz do Calvário, eu tinha ele agora diante de mim, Santo Deus, e eu podia fazer qualquer pergunta. A revelação foi que quase às 2 da manhã, na madrugada de sábado, o Senhor enviou um anjo ao meu quarto, depois do meu período de oração, e me levou ao céu, e derramou muito óleo sobre mim. E 2 dos seus anjos me levaram ao terceiro céu, onde o Pai está. Jesus seja glorificado, aleluia. E quando eu fui levada ao céu e abri meus olhos e olhei bem em frente de mim, estava a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, irmãos e irmãs, era linda. Assim como diz em Apocalipse 21. E quando eu estava lá, eu vi no meio da Nova Jerusalém, em um monte, um grande leão, e ele rugia muito forte. Eu creio que ele foi ouvido em todo o céu. Era o Senhor Jesus Cristo, o leão de Judá. Em Apocalipse 5:5 diz: E disse-me um dos anciãos: Não choreis, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir e desatar os seus 7 selos. Em Apocalipse 5:5 diz: Jesus Cristo é o leão de Judá. Então eu vi o leão de Judá. Que leão poderoso! Que leão grande! E a glória de Deus estava sobre a cidade. E quando eu fui lá para cima, o anjo da minha esquerda se foi, e o anjo da minha direita permaneceu comigo e me levou para baixo. E eu olhava para tudo aquilo, e o rugir do leão, o rugir de Jesus, o leão de Judá, e olhando para a minha direita, olhando para a porta da cidade, assim como João descreveu em Apocalipse capítulo 21. E estava olhando e olhando para a minha direita e para a minha esquerda, e via a cidade quadrada, e via a porta sempre aberta. Aquele lugar é tão santo, mas eu notei que toda a cidade é como pedras preciosas. As ruas da cidade são de ouro, ouro transparente, completamente transparente. Era de ouro e ao mesmo tempo transparente. É como se você pudesse ver pelo ouro. É lindo e brilha com a glória de Deus. E claro, porque o Pai fez a cidade para os seus filhos, para o seu povo. Até as casas e mansões da cidade são lindas. E esta cidade vai estar aqui na terra, na nova terra, na eternidade. E Jesus não falava comigo e olhava diretamente para mim. O Pai falava comigo. Então, se o Pai falava comigo, era o Senhor também, porque Deus é um. Então eu tomo como um. E Jesus não falava. Ele olhava para mim com olhos perfurantes, olhar de leão. E ele olhava para mim, aleluia. Era como se ele estivesse olhando por dentro de mim, o Espírito Santo. E eu ainda estou meditando, porque o Espírito Santo manteve seus olhos em mim. Ele manteve seus olhos tão firmes, e dessa vez ele nem sorriu. Porque eu já vi o Espírito Santo de Deus antes, e ele sorria para mim. Ele tem um sorriso lindo. Mas dessa vez ele só olhava para mim. O Espírito de Deus
parece com uma pessoa, como o Senhor. Mas ele é um espírito, aleluia. Ele é um ser, um espírito, mas ele tem essa diferença única do Pai e do Filho. Veja, o Pai é um, mas o Pai é diferente do Senhor e do Espírito Santo. E o Senhor é diferente do Pai e do Espírito Santo. Por isso que quando você lê na Bíblia sobre os três que dá testemunho no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Pai falava comigo e ele dizia. Ele começou a falar comigo e eu tive que prestar atenção no Pai, embora o Senhor estava olhando para mim. E eu podia ver todos os anjos e isso e outras coisas. Há tipos diferentes de anjos. E o Pai queria que eu visse isso desta vez. Então o Pai estava falando comigo e eu mantive meus olhos no Pai, que estava acima. Ele estava acima das nuvens e estava falando comigo das nuvens, no céu. E eu podia ver a sua imagem. Eu vi a imagem do Pai antes. Eu já vi o Pai e os seus anjos estavam olhando para mim e tive que manter meus olhos no Senhor. Lembra que eu falei que eu estava reclamando com o Senhor? Senhor, nós queremos que o Senhor venha. Aqui é tão difícil, nós só queremos ir para casa, Senhor. E então o Pai falava para mim, eu entendo como você e meu povo se sentem. Deixe-me te dizer, ele não usou a palavra breve. Se o Pai tivesse me dito, meu filho está indo para vocês e eu estou trazendo meu povo para casa em breve. Eu teria caído no chão, eu acho. Mas por que, irmão Elvi? Porque em Apocalipse 22, versículos 7 e 12, e acredito 14 também, quando Jesus disse, eu venho em breve, isso foi 2000 anos atrás. Então, ele não usou a palavra em breve. O que ele disse foi, meu filho já está indo buscar o meu povo. Eu já estou trazendo meu povo para casa. A forma que ele disse já é o processo de voltar para casa agora. Isso eu amo. Isso eu amo porque é agora. Estamos no processo dele vir nos levar para casa. Porque minha pergunta para o Senhor era, nós vamos estar aqui por meses, anos ou o quê? O quê? Eu queria ter a informação certa. Eu queria poder falar às pessoas. Eu queria dizer que nós já estamos indo para casa. Então, quando o Pai disse que Ele já está nos levando para casa, isso me dá uma confiança. Então, o que Deus falou sobre o arrebatamento e todo o resto tem que acontecer no tempo de Deus. Aleluia, porque tudo é no tempo de Deus. O Pai te quer lá em cima. Ele o quer lá em cima. Ele sabe o quanto você quer estar lá em cima. Mas Ele também o quer lá em cima com Ele. E Ele disse, eu vou recompensar o meu povo. Ele me disse, eu vou recompensar o meu povo grandemente. E Ele me mostrou todos aqueles presentes. Eu estava surpreso com tudo que Ele tem. Veja, eu venho rapidamente. A recompensa está comigo para dar a todo homem de acordo com o seu trabalho. Tudo que você tem feito para o Senhor, aleluia, Ele vai te recompensar. Nada que você tem feito, nenhuma lágrima que você tem derramado foi em vão. Ele sabe como você se sente. Ele sabe o que você tem passado.
a enfermidade, as dores de cabeça, a enxaqueca. Ele sabe tudo que você tem passado aqui. Tudo que você tem passado pelo nome dele, pelo Filho dele. E você vai ser recompensado por Deus Pai. Ele sabe o que cada um de nós queremos também. Por isso que quando ele me mostrou o milênio, ele me mostrou caminhões. Me mostrou aviões, me mostrou carros e me mostrou também, acho que eram barcos. Ele me mostrou muitas coisas diferentes que as pessoas querem ter, mas você pode pensar, mas isso não tem nada a ver com o céu. Mas isso são o que as pessoas querem no milênio. Deus não vai falar nada para eles. Você não entende. Quando você ama alguém, você quer ver aquela pessoa com um sorriso, você quer ver a pessoa feliz. E o Pai te ama e Ele quer te ver feliz. Então, se você quiser um barco no milênio para ir no oceano, Ele vai te dar. E o Pai me fala, meu filho, entra na cidade. E eu olhando para Ele digo, você não pode dizer não para o Pai. Eu não posso dizer. Pai, eu não acho que estou pronto para entrar na cidade. Não, você tem que ser obediente. E eu disse, está bem. E eu entrei na cidade. E quando eu entrei na cidade, o meu Deus, oh meu Deus, eu pulava para cima e para baixo. Porque a alegria do Senhor entrou em mim. E eu pulava de alegria e agradecendo a Ele. E agradecendo a Ele. Eu não podia parar de agradecer a Ele, com a alegria de sua glória, e a sua glória era muita, muito mais do que nós podemos entender e compreender. Eu estava pulando, pulando de alegria, aleluia, e adorando a Ele, o adorando. E eu olhava as outras coisas lá, e os anjos, e as criações de Deus. Meu Deus! E alguns deles olhavam para mim com um sorriso. Agora você entende? Agora você entende que Deus é além da compreensão humana? Eu não podia parar de adorá-lo e exaltá-lo, mas uma coisa eu notei, que quando o Pai falava, tudo que ele falava se tornava real. Quando o Pai falava, olha, o que eu tenho para o meu povo se concretizava imediatamente. Quando ele pronunciava a palavra, e como toda palavra que o Pai falava, se criava. Então você vê quão poderosa é a palavra de Deus. E o Pai falava, olha que eu tenho para os meus filhos, e eu tenho uma visão. Você sabe o que veio à mente quando o Pai falava comigo? Olha o que eu tenho para os meus filhos. Quando o Pai me mostrou essas maravilhas, Ele tinha para mim no milênio. Então, meus irmãos e irmãs, o que o Pai está pedindo a você é que você seja fiel a Ele, fiel ao seu filho. Busque o seu filho. Em retidão e santidade, seja obediente ao seu filho. Entenda que a obediência é tudo para o Pai. Entenda que o Pai quer que você mantenha a sua palavra viva, uma vida de santidade, santo. A palavra santo significa separado, separado do pecado primeiramente, separado do mundo, separado de tudo que não é agradável a Deus. Tudo que é pecado, há tanto adultério e fornicação, palavras maldosas, essas coisas contaminam a tua alma e o teu espírito. O que é a tua alma e o teu espírito? Tua alma e o teu espírito é você. Esse corpo é somente um recipiente. O teu corpo é um recipiente da tua alma e do teu espírito. Um vaso da tua alma e do teu espírito. Mas se a tua alma e o teu espírito, se você está salvo, e andando em obediência, tua alma e teu espírito está sentado em um lugar celestial com Cristo Jesus.
A Bíblia diz: no céu eu vi isso no Espírito. Uma vez eu fui levado ao céu, e todos que serão arrebatados com Jesus ficarão em uma fila. A alma estará em pé em uma fila no céu. No começo eu perguntava: o que é isso? E o Senhor me deu sabedoria e o entendimento, de acordo com a sua palavra, que nossa alma e nosso espírito irá para lugares celestiais. Com Cristo Jesus, você que é a tua alma e o teu espírito, como Paulo fala, você se assentará em lugares celestiais. Com Cristo Jesus. E eu passei por cada um que foi para casa no arrebatamento, do começo até o último. Cada um tem um nível diferente com Cristo na caminhada. Você tem que estar andando com o Senhor em obediência. Teu relacionamento com Ele é tudo para Deus. Por isso, não fofoque nas suas dificuldades. Não xingue. Não fique com raiva de Deus. Não diga: eu estou cansado dessas provas, eu não quero mais. Não fale isso. Por isso que a Bíblia diz: se humilhe. Meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhe. Você se humilha, você se esvazia. Jesus diz em Apocalipse: não deixe ninguém levar a tua coroa. Arrependa-se para que ninguém leve a tua coroa. Isso é muito importante. Arrependa-se dia após dia. Arrependa-se diante do Senhor. Deixe mudá-lo. Deixe que o Senhor te mude. Deixe que Ele te limpe. Deixe que Ele purifique o teu coração.